Foi. Bom, então vamos lá. Então, como vocês sabem, no capítulo 3 da tese ou da dissertação de vocês, vai ter uma parte relativa à apresentação, ao tratamento dos dados, né? E, normalmente, lá vocês vão ter que escrever sobre a estatística descritiva, a estatística inferencial e o poder do seu experimento. São, normalmente, as três etapas ou as três partes que têm essa parte da sua tese ou da sua dissertação. Nós vamos começar a ver agora, então, a parte de estatística descritiva, como é que eu organizo e apresento os dados, ok? Então, o que é a organização e a apresentação dos dados? São os procedimentos capazes de revelar as relações, proporções, distribuição e propriedade dos dados coletados. Como eu falei na última aula para vocês, um rol de dados, um conjunto de dados, não me dá uma ideia do que aquilo representa. Eu não tenho uma visão global daquilo. Eu vou ter visões parciais conforme os dados chegam nas minhas mãos. Quando eu organizo uma tabela, quando eu tenho a possibilidade de confeccionar um gráfico, fica muito mais simples de eu visualizar o que aquilo se refere, né? Então, o que é o rol? O rol é a coletânea dos dados apurados. Você, quando for a campo fazer a sua coleta de dados, você vai anotar isso numa tabela, num questionário, numa folha de campo, enfim, no que for. Se você estiver usando um formulário Google, você já tem esses dados direto coletados, mas, enfim, você vai precisar, de alguma forma, trazer isso para a sua planilha. Se a sua coleta de dados está sendo em meio físico, ou seja, você faz uma observação e anota numa ficha de coleta de dados, né, ou num caderno de avaliação, ou numa folha de campo, o que você estiver fazendo, você vai ter que depois passar isso para a sua planilha Excel. Né? Então, por exemplo, eu estou lá vendo flexões de braço realizadas por alunos da 8ª série. João, vem cá, faça aí quantas flexões você consegue fazer em 30 segundos. 12, anotei, João 12. Pedro 10. Júnior 9. Francisco 8. Eu vou anotar tudo no meu papel e depois eu vou passar isso para a planilha Excel. Aqui já tem um primeiro fator de erro de confundimento. É você copiar errado o que você anotou no papel. Tá? O ideal seria que você já fizesse essa coleta de forma automatizada, alguma coisa que já ficasse registrado de uma forma geral. O que você consegue disso? Só o número de scores, só o N. Então, vamos contar aqui, ó, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 alunos da 8ª série que eu verifiquei quantas flexões de braço ele consegue fazer. Então, aqui eu só consegui ver o número de scores. O meu N maiúsculo, porque é o total das coisas que eu estou fazendo, é o número de scores, eu contei quantos eu fiz. Ok? Aí eu não quero pegar esse pessoal todo, eu quero pegar só os 6 primeiros. Então, os 6 primeiros é uma amostra. E aí, esse N é um N minúsculo. Vai ser N minúsculo, vão ser os 6 primeiros. 12, 10, 9, 8, 2 e 5. Esse é o meu N, a minha amostra que eu peguei daqueles alunos. E aqui, ficou bem? Está claro? Alguma dúvida que vocês têm? Ok, professor. Bom, aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer um rol ordenado. O que eu tenho aqui? Quem foram os alunos que fizeram menos flexões de braço? Foram os que fizeram, o que fez 2 flexões. Estão vendo aí? Ó? 1, 2, 3, 4. O quinto dado tem 2. Está vendo aqui? Então, 2. Depois do 2, o que eu tenho? Eu tenho 5. Depois do 5, o que eu tenho? Eu tenho 2 que fizeram 8, 2 que fizeram 9. Vocês estão vendo? Então, eu posso ter um rol ordenado. Ou seja, eu hierarquizo os dados que eu estou tendo. Também é chamado de ranking. E aí eu posso ter um rol crescente ou um rol decrescente. Eu posso começar do 2 e até o 18, né, que é o maior dado que eu tenho aí,
ou eu posso começar do 18 e ir descendo até o 2. Tá claro? As coisas são muito elementares, mas é bom a gente começar do mais simples antes de começar a fazer as coisas complexas. Até aqui, tudo bem? Muito bem. A partir de eu ter o rol, eu posso ter amplitude total, ou o range. O que é amplitude total ou range? É o maior dado menos o menor dado. Então, no nosso caso, o maior dado, nós vimos, é 18, o menor dado é 2, portanto, minha amplitude total são 16 flexões de braço. Esse é o domínio da minha variável. Ok? 16 flexões de braço. 18 menos 2. Dúvida até aqui? Ficou claro isso? Nós já colocamos dois conceitos para vocês. O conceito de rol ordenado e o conceito de amplitude total. Tudo bem? Posso ir adiante? Bom, então nós vamos começar a nossa primeira tarefa. Ok? Eu criei uma planilha Excel para vocês preencherem essa planilha Excel com o curso, se você está fazendo mestrado ou doutorado, e a sua estatura em metros. 1,53 m, 1,52 m, 1,64 m, quanto for. Tudo bem? Então, por favor, escaneie esse código QR. Quem tem telefone moderno já consegue ver direto essa planilha. Conseguiram chegar lá na planilha do Google Docs? Já, professor, consegui. Eu consegui aqui. Então, abre e digita o seu curso e a sua estatura. Não quero saber o nome de vocês, eu quero saber só o nome e a estatura. Vamos fechar isso aqui, vamos abrir lá a planilha para a gente ver isso sendo colocado ao longo que vocês estiverem fazendo. Não é essa aqui, não. Deixa eu compartilhar com vocês o que vocês estão fazendo aqui. Quem está pelo celular assistindo, o professor acessa. Perdão? É porque o meu computador quebrou, eu estou acessando a aula pelo celular. Aí eu queria saber se pelo celular acessa esse código aí, esse QR Code. Eu vou ver quem está pedindo acesso, que eu não estou vendo aqui. Só um instantinho. Eu também estou na mesma situação, professor. Estou com o celular. Aí eu não consigo acessar esse QR Code. Deixa eu ver aqui quem que é. Eu vou botar aqui, então, o link. O que me disseram é que o celular conseguiria ver direto o QR Code, mas eu vou botar aqui no nosso... Professor, eu coloquei o link da planilha aí para o pessoal que está pelo celular. Já botou? Tá, eu ia colocar porque quem está pelo computador consegue ler o código QR pelo celular, né? Mas quem está pelo celular não consegue fazer essa leitura. Obrigada, Ítalo. Por nada. Ítalo, posta aí de novo, que eu terminei caindo aqui e voltei agora. E aí, no exato momento que você postou, eu caí, aí perdi aqui. Olha lá, tá vendo aí? Ó, tem uns lugarzinhos em branco, preenche isso aí para não quando vocês forem trabalhar com essa estatística, não dá certo. Vocês estão vendo a planilha colocada? Entre o primeiro e o segundo está vazio aqui, Sim, tá professor. vendo? Preenche essa planilha aqui. Eu não estou conseguindo editar a planilha, eu não estou conseguindo digitar nela.
Pois é, professor, boa tarde. Eu também estou tendo acesso à planilha do que o senhor está mostrando, mas não consigo. Já colocamos aí no chat a forma de acesso. Dá uma olhadinha no chat. Também não estou conseguindo, não, professor. Nem pelo celular e nem pelo link. Então, pega no seu grupo, pede para alguém colocar. Entra lá pelo WhatsApp do seu grupo. Pronto, eu vou pedir Pede aqui. para alguém colocar para vocês, por favor. Eu acho que é muitas pessoas editando ao mesmo tempo. Tem que dar alguns segundinhos, entendeu? Porque todo Pode mundo ser tem, acho isso. que o programa fica doidão. Aí tem que dar alguns segundinhos, entendeu? Espera aí vai botando. Eu consegui entrar pelo celular, mas ele pediu para baixar a planilha de Google Forms, mas eu consegui já editar, consegui pelo celular. Tá, quem não conseguir, pega. Quem não aos estiver três colegas do conseguindo, grupo para colocar. coloque aqui no chat que eu vou colocando. Ou isso. Coloquem aqui no chat e eu coloco. Eu vou digitando. Ítalo, não deixa de colocar onde está em branco, não, tá? Que vai ficar mais. Se deixar isso em branco, vocês não vão conseguir trabalhar com os dados, tá? Completa as planilhas. Tá certo. O que ficou em branco. Tem alguém que botou só mestrado e não botou a estatura, tá? Se for o caso, retira a planilha ou tenta colocar de novo, por favor. Na fileira 7, 7 não, desculpe, 8, tem alguém que não colocou a estatura, tem só mestrado, mas não tem estatura. Acho que sou eu, professor. Eu coloquei 1,60 e coloquei embaixo, mestrado. Janete. Tá, então tenta completar aí ou tira essa planilha para a gente poder... Com a falha a gente não vai conseguir... Mas eu não coloquei na planilha, eu coloquei só aqui no chat. Tá, então o Ídolo vai colocar para você, não é isso? Isso. Ok. Eu coloquei lá, professor. Estou colocando, porque é muita gente, mas eu estou colocando. Do nada apareceu muita gente. Peraí, estou fazendo. Gente, isso aí seria... o Ítalo colocar seria um plano B, né? O ideal é que coloquei você lá, professor, 1,60 no mestrado. Porque ninguém tinha conseguido acessar isso, tá vendo? Eu achei que era só eu. O povo estava com dúvida também. Pois eu consegui acessar rapidamente aqui, estava fácil. Se todo mundo entrar ao mesmo tempo, fica difícil, entendeu? Às vezes tem que esperar um pouquinho até você conseguir chegar lá. São os desafios do trabalho virtual, né? Eu estava acostumado a ministrar essa aula presencialmente, eu tive que organizar uma forma de a gente poder trabalhar de forma virtual. Então, agora, por favor, todo mundo verifica lá no quadro se a sua estatura está lá, tenta colocar ou passa para o Ítalo colocar, de forma que a gente tenha todos os dados aí presentes. Pronto. Pelo que me passaram aqui, estão todos ok. Deixa todo mundo verificar. Vê se a sua estatura está lá no quadro. Então, tem acesso aqui ao quadro? Sim. Veja quantas pessoas tem, que aí conta com esses aí. 22. Estamos todos aí, então, né? Repara bem, um primeiro problema que a gente vai ter vai ser a forma de colocar o decimal. Ok? Só na última versão do Excel, ele tanto trabalha com ponto como com a vírgula.
Nós aqui no Brasil, a gente trabalha com decimal com vírgula. Fora do Brasil é com ponto. Ok? O Excel é capaz de verificar uma coisa ou outra. O que ele não consegue fazer é se você botar algumas vezes com vírgula, outras vezes com ponto. A última versão do Excel já consegue fazer isso. Então, eu não sei qual é a versão que vocês têm. Vamos verificar se está tudo com vírgula para a gente poder utilizar, porque se tiver algum com ponto, a gente não vai conseguir fazer as coisas. Olha o Luiz Carlos aí reclamando aí que deixaram ele de fora. Eu tive um problema absurdo uma vez, cara, esse negócio de ponto e vírgula. Demorou dias e dias para alguém se lembrar, porque o cara era programador, ele só trabalhava com ponto. E ele fazia ponto e as pessoas estavam tudo botando vírgula. Demorou muito tempo para a pessoa lembrar. É isso aí. Essa diferença de ponto e vírgula. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é isso. Uma dor de cabeça absurda. Estão todos com ponto, todos com vírgula, entendeu? Porque senão você vai ter problema mesmo. Eu já vi gente perder prazo por causa disso, a estatística dá errada, porque simplesmente ela não vai considerar. Você botou tudo com vírgula e botou um ou outro com ponto, a estatística não vai considerar isso. Está todo mundo aí? Dúvidas? Ok, então agora baixa essa planilha para a sua máquina. Quem está com o telefone vai ter que fazer dentro do grupo. Depois eu vou dar um tempo para vocês dentro do grupo fazerem o trabalho. Mas eu preciso que todo grupo tenha essa planilhazinha no seu grupo. Tudo bem? Então, combine entre vocês quem é que vai ficar com a planilha para poder fazer o trabalho. Mas eu preciso que todo mundo tenha essa planilha gravada no seu... Não edita por aqui não, porque senão vai editar no todo mundo. Baixa no seu computador e trabalha no seu computador. Quem tiver o Excel no telefone, pode fazer no telefone também. Mas não é muito comum as pessoas terem o Excel no telefone, né? Tudo bem? Dúvidas? Nenhuma. Então vamos sair daqui de novo e voltar para o PowerPoint. Ok, então nós já temos a nossa planilha Excel, né, que a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa, tarefa para execução. Crie um rol ordenado crescente e um rol ordenado decrescente. Então, olha só, nós temos duas opções aqui. A gente pode separar mestrado e doutorado ou pode considerar tudo junto. Vamos considerar tudo junto, ok? Então, eu vou fazer um rol ordenado crescente. O que você vai? Você vai naquele funil aí, tá vendo? De A a Z. Vai iluminar a coluna da estatura e manda classificar de A a Z. Ok? Então, eu vou criar um rol ordenado crescente e um rol ordenado decrescente. A primeira coisa que eu vou fazer são essas duas coisas. Tudo bem? Nós não vamos fazer agora. Eu vou passar essas tarefas para vocês fazerem em casa e depois devolverem. Eu estou perguntando se vocês entendem o que é que eu quero que vocês façam com o estabelecimento do rol crescente e decrescente. É fazer só uma ou as duas? As duas. O rol ordenado crescente e o rol ordenado decrescente. Então vai ter que duplicar a tabela. Pega a tabela. Você pode fazer na próxima coluna. Você tem como fazer isso. Copia e cola em seguida. É isso que é o manejo do Excel que eu vou querer que vocês façam, entendeu? Você pode ter uma coluna do jeito que está, aí cria mais uma outra coluna, copia os dados, cola e coloca rol crescente e faz, e na outra rol decrescente e faz. Então, você vai ter uma tabela com 3 colunas, a mesma tabela com 3 colunas. A outra opção que você tem é que naquelas abazinhas de baixo. Você está com o Excel na sua frente? Tô sim. Então, repara que lá embaixo do Excel tem umas abazinhas. Você está vendo? Então, você pode fazer planilha 1, planilha 2, planilha 3. Você pode botar o rol ordenado crescente. Acho que assim fica mais fácil. Planilha 2, planilha 3. Do jeito que vocês fizerem, eu vou entender. O que eu quero é que tenha um rol ordenado crescente e um rol ordenado decrescente. Ok? Então, essa é a nossa primeira tarefa de execução. Ok? Dúvidas? Ok. Isso é igual ao casamento, né? Fale agora ou cale-se para sempre, né? Então, eu só vou falar, peraí.
Escuta, quando a gente faz a seleção da coluna, tem que selecionar, é o que eu acabei me perdendo, as duas colunas ou a coluna só da altura? Porque se a gente faz a coluna só da altura, vai ordenar só a da altura. E aí, isso aí. Vai bagunçar a questão do mestrado e doutorado. Aí você escolhe qual é a que você vai ver. Para o doutorado e o mestrado vir junto o que você organizou. Entendeu? Entendi. Você escolhe qual é a coluna que você quer botar em ordem. Ela traz junto a outra. É isso aí, exatamente isso. Tá bom, então. Tudo bem? Dúvidas? Para ordenar, o senhor só quer que a gente ordene as da estatura, né? Só a estatura. Ainda não estou separando mestrado e doutorado. Em seguida, eu vou separar mestrado e doutorado. Por enquanto, eu estou só fazendo estatura. Vou pegar tudo junto. Tarefa 2 é isso. Você pega tudo junto, bota em ordem crescente e ordem decrescente. É só para vocês terem a visão de como é que faz isso no Excel, começar a mexer no Excel, que é o que você vai fazer na sua tese ou na sua dissertação. Tudo bem? São coisas simples no início, depois vai ficando cada vez mais complexo. Mas se eu não consigo fazer as coisas simples do início, eu não vou conseguir fazer as coisas mais complexas depois. Dúvidas? Vamos em frente aqui. Vamos continuar aqui na apresentação. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer flexão. Desculpe, eu vou fazer uma tabela. Se o N é muito elevado, eu não consigo ter a noção do que ele significa. Um N muito elevado, eu vou utilizar uma distribuição de frequência. A distribuição de frequência pode ser simples, ou a distribuição de frequência pode ser agrupada. Tudo bem? Está aqui, por exemplo, uma tabelinha, né? Então, repara, a tabelinha ela não tem linha entre os dados. As únicas linhas que eu tenho é no cabeçalho, as classes são sem linhas, e o total embaixo eu tenho também a linha. Né? Essa é a forma de você fazer a tabela. Na notação científica é muito chato isso. Né? Toda hora te pedem que você faça isso. Então, tabela, está lá em cima. Tabela 1, 2 pontos, o que está aqui está errado, a tabela 1, 2 pontos, e segue na mesma linha. Teste de flexões de braço realizado pelos alunos da 8ª série. Então, a coluna indicadora, flexões é o X, aprovados, reprovados, o total é o Emerson, está aqui o M, a frequência F, aprovados 9, reprovados 6. Nós vamos fazer essa tabela com o mestrado e o doutorado. Então, vamos lá. Tabela 1. Estatura dos alunos do PSA. Cabeçalho, o que vai? Curso e frequência. Eu estou usando só a frequência, eu não estou usando ainda a estatura de vocês. Ok? Então, o curso vai ser mestrado e doutorado. Quantos alunos de mestrado tem? Quantos alunos de doutorado tem? Nós dissemos que o total eram 22, não? Então, o total vai ser 22. Eu não estou vendo ainda quantos alunos de mestrado tem 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m. Eu não estou vendo isso ainda. Estou só vendo quantos alunos de mestrado e quantos alunos de doutorado responderam ao questionário. Dúvidas? É para fazer isso no Excel. No Excel. Tudo agora a gente vai trabalhar com o Excel. Se depois você quiser trazer isso para o Word, copia a tabela, você cola no Word sem o menor problema. Tá? Professor, esse X, que é a flexão, é que vai ser o mestrado ou doutorado? Então, você vai botar, em vez no X, você vai botar curso. E as classes do curso vai ser mestrado e doutorado. Ok? Aí, o que você vai fazer? Okay. Você vai pegar aquela nossa planilha que nós terminamos, que você baixou no seu... como se diz, no seu computador, e vai mandar agrupar pela categoria inicial. Separa todos os mestrados, todos os doutorados. Nós você mandar botar em ordem, ele vai colocar todo o doutorado para frente e todo o mestrado atrás. Deu para entender?
Sim, Aí é e só a frequência vai ser a quantidade de quantos a quantidade. mestrados, quantos doutorados. É isso aí. Tudo bem? Tem Tudo bem. dúvida aqui? Alguma diferença? Alguma coisa não está claro? Bom, agora, mais de 15 é bom que a gente faça uma tabela agrupada. Não é a tabela de distribuição de frequência simples. Eu estou mostrando para vocês só duas categorias, quem que é do mestrado, quem que é do doutorado, e é uma distribuição simples. Eu quero agora levar em conta a estatura que vocês informaram. Então, a gente pega lá no mestrado, tem gente com 1,40 m, 1,50 m, 1,80 m, 1,90 m, eu vou ter que agora começar a trabalhar esses dados, ver a estatura dos alunos do mestrado e a estatura dos alunos do doutorado. Tudo bem? Certo. Ai, o vídeo não está rodando aqui, né? Vou ter que botar o vídeo por fora, não é isso? Vocês conseguem escutar? Não, escutar não. Não está saindo. Tira daqui, peraí, vamos. Não, tá passando o som. Peraí, ele ia passar o som. Está passando o som? Vá mais um pouquinho aí, vá. Peraí. Se não estiver passando o som, eu boto, eu tenho o vídeo separado, eu boto aquela outra forma que a gente viu. Vamos ver se vocês estão escutando. Escutaram? Não. Não. Então, para aqui. Para aqui. Deixa eu terminar aqui. Vamos procurar o que eu quero mostrar para vocês. Lá na pasta, esses vídeos estão todos na pasta. Vocês têm acesso já a essa pasta de estatística. Estatística. Filmes tutoriais, estatística no Excel MP4. Vamos agora procurar esse videozinho, onde é que ele foi parar. Deixa eu ver onde é que foi parar esse vídeo aqui. Eu botei ele para... Tanta coisa aberta aqui que eu acabo me perdendo. Vou ver se eu consigo ver agora ele aqui. Curso de Excel online. Só um segundinho que eu estou apanhando aqui. Estão escutando? Carregando ainda, professor. Não, tô escutando não. Tá, então deixa. Então deixa. Professor, pode ser que quando o senhor está colocando, o senhor tem que botar uma guia ideal para vídeos e animação. É o que eu estou fazendo. Não, deixa, não vamos me preocupar com isso, não. Não vamos me preocupar com isso, não. Deixa eu fechar isso aqui. Professor, manda o link para alguém e aí a pessoa passa. É o que eu vou fazer agora. Para
algum aluno aqui, aí a gente passa. Quem É o que sabe, né? É o que eu vou fazer exatamente agora. Deixa eu abrir aqui, isso aqui está no meu... já está colocado lá no... Vocês estão com acesso aí ao... Acho que um aluno passar não vai adiantar muito, não. Vocês têm acesso aqui à pasta, não tem? Vocês já abriram a pasta aí do curso? Sim, professor. Aí está vendo aí uma aba aí, uma pasta, filmes tutoriais? Vocês conseguem ver? Márcio, será que você consegue passar? Senão eu vou deixar para vocês passarem depois, entendeu? Olha, eu não estou vendo a pasta, não, onde é que ela está aqui. Você conseguiu acessar a pasta do Google, do Google Drive do curso? Que eu estou colocando. Aqui na pasta é o Drive, não tem mais acesso, não. Conseguiu ver o filme aqui? Filmes tutoriais? Conseguiu ver isso? Não, não apareceu aqui, não. Vamos compartilhar de novo, só um segundo. O compartilhamento tem que ser feito lá pelo Classroom. Só um segundinho, por favor. Classroom não. A gente queria fazer as coisas pelo virtual, a gente tem que aprender um bocado. Agora, lá no curso de medicina, tem aluno presente e tem aluno em casa. Então, fica uma festa para a gente fazer a tutoria, né? Porque parte está presente... Mandei aqui, professor, no chat, o link, eu acho, desse vídeo. E você conseguiu acesso à pasta? Sim, eu mandei aqui. Veja aí, Márcio, se você consegue acessar. Abriu aqui, eu vou executar aqui. Vê se você consegue passar. De qualquer forma, eu estou colocando aqui no chat... Matheus, por aqui. Professor, mas a pasta lá está ok, a pasta está com acesso. Eu coloquei aqui no chat o link para a pasta, tá? Mas está tudo ok, eu consegui abrir diretamente no drive da disciplina. Estou ouvindo. Deve ser configuração do meu computador mesmo, então. Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender o recurso formatando como tabela. Na nossa planilha de hoje nós temos aqui um controle de funcionários, onde nós temos funcionário, departamento, admissão, anos na empresa e o salário. Você percebe que a planilha está totalmente sem nenhuma formatação, não tem nada, nem negrito, nenhuma cor. Do jeito que veio o Excel, abriu o Excel, ela está sem nada. Então, se você perceber aqui, ó, dentro da página inicial, no menu, nessa parte de estilo, nós temos um botão aqui chamado formatar como tabela. O que seria isso? O Excel, já por padrão, ele já tem alguns formatos prontos para você manipular alguns dados. Então, eu vou formatar tudo isso aqui de uma vez só como tabela. Olha que interessante. Você seleciona a tabela inteira, ou então só uma parte, ok? Não precisa ser tudo. E vira aqui, ó, formatar como tabela. E aí você pode escolher um design. Aqui, ó, um design bem interessante que você pode escolher qualquer um desses aqui, ó. Vamos escolher, por exemplo, esse daqui. Esse aqui. E aí vai dar essa informação aqui, ó. Onde estão os dados da sua tabela. Já tinha selecionado antes, ó, tá vendo? Ó? Ele já ficou o formato aqui ao redor. E aqui é o seguinte, ó. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem. Porque cada coluna já tem um cabeçalho, tá vendo? Ó? Se não tivesse, eu poderia tirar. Mas como tem, eu mantenho e dou OK. Então, automaticamente, você viu que a planilha toda, a tabela inteira, ela foi formatada de acordo com esse modelo que eu escolhi, que é esse daqui, ó. E se você passar o mouse, você pode rapidamente alterar o estilo da sua tabela, tá vendo? Ó? O design, você pode até criar outros novos também. Mas vamos ficar nesses daqui, por exemplo, ó. Então tem vários modelos bem legais, tá bom? Vamos só arrumar aqui.
E tem vários recursos bacanas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um título, porque aqui ele veio sem nenhum título. Ok? Então, aqui, por exemplo, ó, você perceba o seguinte, quando você clica em cima da tabela, ela abre um menu diferente aqui, ó. Perceba que depois do exibir, tem esse diga-me o que você deseja fazer. Se eu cliquei em cima, ele abriu um outro, tá vendo? Ó, chamado design. Aqui existem algumas formatações que é específica dessa tabela. Que se você tivesse formatado do jeito que está aqui manualmente, ele não abriria. Então, por exemplo, um recurso bem legal você pode colocar aqui, por exemplo, linhas de totais. Então, automaticamente, ele já colocou, deixa eu até abrir um pouquinho aqui, um total pra gente aqui, ó, um total. E em todas as colunas, no final de todas as colunas, nós temos aqui uma opção. Se você abrir aqui, ó, por exemplo, você vai ver, ó, você quer o que aqui no total? A média, contagem de números, máximo, enfim, várias situações. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, contagem. Olha que legal, ele trouxe 10. Por que 10? Porque nós temos 10 dados aqui, 10 funcionários. E aqui, por exemplo, vamos pegar aqui e colocar uma média. 10.8, ou seja, a média de funcionários da minha empresa, de anos, né, que eles permanecem na minha empresa, é de 10,8. E assim por diante, nós temos várias opções aqui, ó. Conforme você vai tendo uma tabela um pouco maior, mas aqui você pode utilizar esse recurso, ok? Então, formatação como tabela é muito útil para você, ok? Eu recomendo bastante você usar, tá bom? Temos filtros aqui também, mas mais para frente eu explico com detalhes esse recurso. Grande abraço e nos vemos na próxima aula. Bom, então ficou claro, né? Eu acho que esse videozinho está bem tranquilo de como é que eu posso trabalhar com o Excel para montar uma tabela. É isso? E aí o que eu pediria para vocês é que a gente, então, fizesse a nossa tarefa 3, que é criar uma tabela formatada pelo Excel. Tá? Uma tabela em que eu vou ter as categorias de mestrado e doutorado, e eu vou levar em conta a estatura das pessoas. Ok? Como é que eu levo em conta a estatura das pessoas? Eu vou ter que agora fazer uma distribuição de frequência agrupada. Eu vou ter que aprender a distribuir a frequência de forma agrupada. Se o N e o AT são maiores que 20, eu sou obrigado a usar uma distribuição de frequência agrupada. O meu N é maior do que 20. A minha amplitude total, eu não sei ainda, eu não calculei, eu não sei se é maior do que 20. Provavelmente não vai ser. Provavelmente vai ser menor do que 20. Se eu usar centímetro, vai ser assim. Mas aí eu posso fazer uma distribuição de frequência. Ok? O que eu preciso? Primeiro, estabelecer um número de classes. O número de classe é K. Varia de 5 a 20. O número ideal de classes pode ser determinado pela fórmula de Struggs. K, que é o número de classes, é igual a 1 mais 3,222 vezes log de N. Pô, Estélio, eu não sei calcular o log de N. Nem eu. Mas está aí um calculador online para o log de N. Então, você vai entrar aí, vai botar as informações que você precisa, né? Que é o N, que é quantos alunos você tem do mestrado e quantos alunos você tem no doutorado. A gente já viu que esse é o N. Coloca lá esse valor na tabela, na fórmula, tem o logaritmo neperiano. Tá? E você vai colocar, então, o logaritmo neperiano aqui nessa fórmula. Coloca ali o log de N, vezes 3,22, mais 1, vai ter um número de tabelas. Tá? Dúvidas sobre o número de tabela, número de classe. Isso vai ter que botar a mão na massa para fazer. Professor, o N seria a quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas que você vai ter no mestrado e no doutorado. Na verdade, e o K seria o quê? O K é o número de classes. Enquanto você vai dividir. Por exemplo, você vai fazer uma classe de 1,40 m a 1,50 m, outro de 1,50 m a 1,60 m, outro de 1,60 m a 1,70 m. Quantas classes você vai ter de estatura
na sua distribuição do mestrado e no doutorado, é essa fórmula que diz. Ok? Primeira coisa que você tem que saber é o número de classes. Tá? Depois que você tiver o número de classes, você vai ter que ver a amplitude de cada classe. Você vai dividir as classes o quê? De 10 em 10 centímetros, de 5 em 5 centímetros, de 15 em 15? Tá? Então, a amplitude de classe é o AT. O que é o AT? Amplitude total do menor para o maior, divididos pelo K. Ok? Não entendi não, professor. Vamos lá. Você aprendeu como é que você vai calcular o número de classes? Tem alguma dúvida como é que calcula o número de classes? O número de classes é a quantidade de intervalos que eu vou dar, né? A quantidade de intervalos você vai dar. Por que você precisa? Você precisa do N. O que é o seu N? A quantidade de dados que você vai ter no mestrado e no doutorado. Como eu não fiz a classificação, eu não sei quantos de vocês estão no mestrado, quantos de vocês estão no doutorado. Mas vamos dizer que dos 22... Eu já fiz essa separação. Mestrado tem 18 e doutorado tem 3. Pronto. Então, o teu AT é 18 e o doutorado 3? 3. Então, o 3 você não vai poder fazer distribuição de classe. Ok? O mestrado dá para fazer. Embora não seja maior de 20, eu posso fazer. Então, vamos fazer isso só para o mestrado. Ok? Então, o doutorado tem 4, não? 4 ou 5 eu faço uma distribuição de frequência simples. Eu só coloco com 1,60 m tem 2, 1 metro, eu não preciso fazer categoria, entendeu? Mas com 18 já dá para fazer isso. Aí eu vou pegar 18 e vou lá, calculo o log do 18 vezes 3,222. Dividir mais 1, vai estar o número de classes. Vamos dizer que seja 4 classes, ou 5 classes, ou 3 classes. Vamos botar aí 4 classes. Ok? Então, eu vou ter o intervalo de classe, é o AT, que eu já vi que é 18, divididos por K. Vamos botar 3 para ficar mais simples, né? 18 divididos por 3, dá quanto? Dá 6. Não é isso? Então, o meu intervalo vai ser de 6 centímetros. De 1,40 m a 1,46 m, de 1,47 m mais 6, até chegar à minha estatura total. Deu para entender? Peraí, professor. É porque eu sou péssimo com cálculo, certo? Esse intervalo de classes seria o que a gente vai usar no log lá, não? Não. No log, você vai usar o número de frequência que você tem. Nós vimos que os alunos do mestrado são 18 no nosso grupo, não é isso? Certo. Então, eu tenho que calcular log de 18. Tá? Eu vou naquela... Olha aqui. Eu já passei para vocês aqui o site, você chega lá, vai botar o 18, ele já vai te dizer qual é o log neperiano de 18. Tudo bem? Você vai trazer esse valor para cá, vai multiplicar por 3,222 e vai somar 1. Ok? Certo, aí esse vai ser o K. Esse vai ser o K. Vamos dizer que o seu K seja 3. 0,0 não sei o que lá, vezes 3 vezes 3, dá 3 mais 1, enfim. O K deu 3, deu 3. Ok, então vamos calcular o intervalo de classe. Qual é a sua amplitude total? Qual é a minha amplitude total? Vamos dizer que a minha amplitude total seja de 1,40 m a 1,62 m. Então, são 12 centímetros. A minha amplitude total são 12 centímetros. Divididos pelo K, que foi 3, vai dar 4 centímetros. Então, dá 1,40 m a 1,44 m. De 1,45 m até 1,49 m, e vai somando assim, e eu tenho um intervalo de classe. Tudo bem? Eu acho que sim. Eu vou... Não, vocês só vão saber quando fizer. Isso não adianta a gente... Se vocês entenderem um conceito, vocês vão ficar com o PowerPoint, vão ficar com a aula gravada, junto o grupo e vão fazer. Aí vocês conseguem fazer. Tá? Não tem nenhum...
teorema, não tem nenhum cálculo integral diferencial, isso é mera aritmética. O que é mais, digamos assim, complicado é o logaritmo neperiano. Eu não quero nem que vocês saibam o que é logaritmo, né? Mas vai ser direto. Você vai botar lá o teu n e já vai sair qual é o valor do log neperiano. Tudo bem? Em seguida, eu tendo o intervalo de classe, eu vou ver o limite da classe. São os valores inferiores e superiores de uma classe. Eu posso ter o aberto, não inclui o score, por exemplo, de cima, aí, ó, 22 a 27. O score 22 não está nessa classe, o score 27 não está nessa classe. Então, na verdade, eu tenho aí de 23 a 26. Ou os fechados, são os que incluem o score, de 22 a 27. Ok? Então, o 22 está e o 27 está. O normal é eu fazer fechado de um lado e aberto do outro. Esse aqui é o normal de eu utilizar. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho essa tabela aqui já. É a tabela que nós vamos trabalhar nas próximas tarefas. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Então, eu consegui fechar essa tabela. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Está aqui, ó. Essa é a tabela que nós vamos trabalhar no futuro. Então, eu estou trabalhando com uma tabela de faixa etária e empregados. Vocês estão vendo ali, ó? De 20 a 25 é uma tabela fechada no 20 e aberta no 25. O que significa isso? Eu tenho as pessoas de 20 anos nessa classe e não tenho as de 25. As de 25 estão na classe de baixo. Está vendo? Fechada no 25, aberta no 30. E aí eu tenho a quantidade de empregados que eu tenho em cada tabela. Essa é uma tabela mais complexa, quer dizer, mais robusta, né? Com mais gente, porque eu vou trabalhar depois. Professor, nessa faixa etária é de 20 a 24, né? Vai ser de 20 a 24. 24 certo. Anos e 11 meses. Está nessa de baixo. Fez 25 anos, passa para de cima. Certo. Tudo bem? Bem. Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar montando a nossa tabela. Repara, eu não vou ficar aqui com minuências com vocês. Desde que eu veja que você fez o esforço de montar a tabela. Se tiver um erro aqui no aberto, no fechado, no limite de classe aberto ou fechado, eu não vou dar bola para isso, não. Ok? Eu não vou realmente dar bola para isso, não. Deixa eu botar aqui a apresentação para a gente poder ir adiante. Tudo bem? Estão vendo aqui a apresentação? Estão, né? Sim, sim. Isso aqui eu já falei para vocês. Bom, então vamos lá. Eu já vou começar, então, a ver uma série de dados que eu posso tirar dessa minha tabela. Para o que eu vou falar aqui, é melhor eu usar essa outra tabela que eu passei para vocês. Vocês fazem a tabela lá com aquela outra classificação que nós fizemos da estatura, faz o limite de classe daquela outra tabela. Para o que nós vamos falar aqui, eu vou utilizar essa outra tabela que também já está lá no Google Forms, no Google Drive para vocês. Tá? Então, o que eu tenho? Amplitude de classe, diferença entre limites reais, superior e inferior. Naquilo que eu mostrei para vocês, é de 20 a 24. Esse é a amplitude de classe. Ponto médio da classe, obtido somando os limites da classe inferior e superior, dividindo por 2. Então, eu boto lá 20 mais 24, dá 44, divididos por 2, dá 22. E aí eu vou começar na tabela, ou melhor, na minha planilha Excel, a fazer as colunas, frequência acumulada, tudo isso no Excel.
Você cria uma outra coluna, frequência acumulada, bota lá, direta ou indireta, frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a frequência divididos pelo N. Você vai botar essa fórmula. Toda a tabela você vai botar a frequência menos o N, dividido pelo N, ou seja, o N daquela categoria. Frequência percentual, F, é frequência relativa vezes o 100. O ponto médio, frequência do ponto médio, desvio ao quadrado, frequência por desvio. É um desafio que a gente vai ter que ter. Na aula presencial, eu ia para o quadro de giz e nós fazíamos juntos isso. E depois vocês faziam isso no Excel. Agora a gente já vai tentar fazer isso direto no Excel. Tudo bem? Então vamos lá. Essa planilha, deixa eu tirar daqui para a gente poder conversar e vocês entenderem o que eu estou esperando de vocês em relação a isso. Essa planilha que eu tenho aqui, ó, é 1,55 a 1,57. Ela é fechada no 1,55 e ela é fechada no 57. Tá? A frequência de atividade dela é 2. O ponto médio, somei 1,55 mais 1,57, dividir por 2 deu 1,56. A frequência vezes o XI multiplica 2 vezes 1,56, dá 3,12. Eu já tenho aqui o ponto médio, a frequência, o ponto médio e o FXI. Ok? Isso tudo você faz no Excel sem muito problema. Você não vai ter nada, é um problema em relação a isso. Então, o que eu espero de vocês? Tarefa para execução, a tarefa 4. Utilizando a planilha de trabalho proposta, que está lá no Google Drive, eu vou vou fazer a coluna frequência acumulada, frequência relativa, frequência percentual, o X, o ponto médio de cada classe, frequência do ponto médio, desvio ao quadrado e frequência vezes desvio ao quadrado. Ok? Eu estou falando de nós utilizarmos essa planilha daqui, ó, aquela que eu mostrei lá para vocês. Olha aqui, ó. Eu vou deixar até a colinha com vocês. Estão vendo aí a planilha? Sim, então, sim. Então, tá aí, a resposta está aqui. Entendeu? Você vai fazer isso no Excel e vai tentar ver se consegue fazer isso. A faixa etária empregada eu já dei para vocês. Aí você vai botar a frequência acumulada. Como é que você faz frequência acumulada? Você vem aqui, na primeira frequência acumulada, vai ser igual à primeira coluna de empregados, 45. Aí depois você vai fazer uma fórmula, que é a célula 1 mais a célula 2. 45 mais 49 dá 94. Aí você sai colando essa célula aqui, e você vai ter a frequência acumulada, 147, 204, 267, 335. É uma função do Excel. Você faz a função soma e sai somando sempre o resultado anterior ao valor que eu estou dando. Se você pegar 94, somar 53, dá 147. Se você pegar 147 e somar 57, dá 204. Tá? E vice-versa. Essa é a frequência acumulada crescente. O que é a frequência acumulada decrescente? Ao contrário. Ora, eu já sei que o meu somatório são 347 empregados. Está vendo lá embaixo no somatório, Emerson, 347? Aí a frequência acumulada decrescente, na primeira categoria, eu tenho os 437 empregados. A frequência acumulada decrescente, 437 menos 94, 392. Menos 147, 343. Menos 204, 290. Menos 267, 203. E vai em frente. A gente só... como é que vocês aprenderam a usar o Word? Não foi trabalhando com o Word? Não foi quebrando a cara, ver como é que o Word realmente funciona, como é que ele trabalha? No Excel vai ter que fazer a mesma coisa. Então, nós estamos propondo tarefas simples, que é você fazer soma, fazer subtração dentro das tabelas. Ok?
Se vocês forem pouco a pouco fazendo isso, no final, o que você vai ter? Você vai ter exatamente essa colinha que eu estou aqui passando para vocês. Isso aqui, digamos, aqui é o gabarito. Né? Aí eu achei aqui, ó, a média. A média da classe, 25 mais 20 dá 45, divididos por 2 dá 22,5. Está vendo aqui? 22,5? Esse é o ponto médio da classe. 25 mais 30 divididos por 2 dá 27,5. 30 mais 35 divididos por 2 dá 32,5. Está aqui todos os meus pontos médios da classe. Aí eu vou calcular a coluna FX. O que eu faço? A coluna F está aqui, ó, empregados, é a coluna F, vezes o X. Está aqui, FX. Ok? Em seguida, eu vou ver o desvio. O que é o desvio? A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é a minha classe média. O que é a classe média? É a classe onde tem metade dos dados. Se eu pego 437 e divido por 2, dá 217, não é isso? 215. Deixa eu botar aqui para não falar besteira para vocês. Vamos pegar aqui a máquina de calcular para não ter dúvida em relação a isso. Não dá para tentar dar aula e ainda fazer conta de cabeça. Só um instantinho. Então, eu coloquei aqui, ó, calculadora da 437 divididos por 2, deu exatamente 218. Eu chutei perto. Tá? E onde é que está os 218? Quando eu vou fazendo a frequência acumulada, olha o que eu tenho. Até aqui, ó, eu tenho 204. Está vendo aqui? Na outra classe, essa do 63, eu tenho o 267. Então, 267 está aqui. O ponto médio dessa distribuição está na faixa etária de 40 a 45 anos. Esse é o ponto médio. Eu botei 0 aqui. Ó. Deixa eu explicar de novo. O que eu fiz? Eu peguei o total de empregados, 437. Dividi por 2, deu 218,5. Então, eu quero saber qual é a classe que tem o empregado 218,5. Vou na frequência acumulada. Até aqui eu tenho 45. Até aqui eu tenho o 94. Até aqui eu tenho o 147. Até aqui eu tenho 204. Ainda não cheguei no 208. Até aqui eu tenho 267. Opa, então o 218,5 está nessa classe. Essa classe é o 0. Para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para mais 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou fazer o D2. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, a mesma coisa para cá. Sabe que quadrado não tem negativo ou positivo. E depois a FD2. Eu pego a frequência e multiplico pelo desvio ao quadrado. Com isso, eu consigo fazer todos os tipos de gráfico que eu preciso. Então, vamos ver que eu vou usar esses dados para fazer os nossos gráficos. Vamos parar aqui um pouquinho, interromper essa apresentação. Não quero que vocês saibam fazer tudo que eu falei. Eu quero saber se vocês entenderam o que eu estou esperando que vocês façam. Assim, professor, falar que entendi, eu vou estar mentindo. Não, vamos lá. Eu acho que é só fazendo mesmo, professor, que a gente vai aprendendo. Só fazendo mesmo, assim, na você vai aprendendo. Olha só, a planilha que a gente vai trabalhar para essa parte é essa aqui, ó. Eu já deixei pronto lá na nossa... Cadê aqui? Uma janela. Está aqui, ó.
essa planilha. Está vendo aqui? Ó? Ela está abertinha, ela está prontinha para vocês trabalharem. Ok? Aqui na coluna O, desculpe, na coluna E, eu vou começar, então, a fazer as minhas continhas. Tá? Na coluna E, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? F, frequência acumulada decrescente. Está lá. Ó. Vou fazer minha frequência acumulada decrescente. Aí eu vou aqui, ó, eu vou botar uma fórmula igual, eu vou pegar esse aqui, mais esse aqui. Eu vou, então, colocar... O que deu aqui? D2... Não, está errado, é isso aqui. D2 aqui que eu errei. Falso. Aqui é o mais. Está lá, ó, 94. Se eu copiar essa fórmula, eu venho aqui, ó, copiar. E eu mandar colar tudo aqui embaixo, colar aqui, ó, somente fórmula. Pronto, está aí minha frequência acumulada. Ok? Frequência acumulada crescente. Vamos fazer a frequência acumulada decrescente. Como é que a frequência acumulada decrescente? Eu pego o total, 437, 437. Agora eu vou botar a minha fórmula aqui embaixo. Qual é a fórmula que eu vou botar? Igual essa de cima menos isso aqui, ó. (334). Copiei a fórmula aqui, ó. Copiar, colo aqui, colar, tomar cuidado para colar somente fórmula, hein? Fórmulas. Eu colei errado. Eu tinha que colar desde cima, colei errado. Mas, enfim, não vou ficar perdendo tempo com isso. Entendeu o que eu quero que vocês façam? Então, vocês vão usar... Deixa eu salvar e fechar aqui sem não salvar, senão vocês vão ficar com esse errado aqui todo. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui... Já... Vocês estão vendo a apresentação? Eu não estou enxergando. Vocês estão vendo a apresentação? Não, professor. Não. Então, vamos compartilhar de novo, que eu compartilho tanta coisa que acabei me enrolando aqui, né? Uma janela. Está aqui. Compartilhar. Apareceu já? Apareceu para vocês? Eu estou igual a... Apareceu. Apareceu sim. Eu estou igual a Matheus aqui. Se eu disser para você que eu estou entendendo, eu estou mentindo. Eu estou um pouquinho desesperada, mas eu acho que só é fazendo. Isso aí não tem jeito. É você fazer... Parece ser uma coisa do outro mundo. Não, eu já estou agoniando o pessoal do trio. O pessoal vai marcar de estudar aqui, porque o negócio está sério. Mas você viu como é que eu fiz ali? Como é que foi rápido fazer? Ali eu fiz para vocês a frequência acumulada crescente e decrescente, direta e indireta. Ok? Depois eu vou fazer a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a frequência dividida pelo N de cada classe. A frequência percentual. Eu pego a frequência, multiplico, a frequência relativa, multiplico por 100. Tudo é uma formulazinha do Excel que você vai fazer e depois cola embaixo. O ponto médio, a única diferença que a gente tem, a única dificuldade que a gente tem é o ponto médio. Se vocês quiserem, eu explico de novo como é que a gente chegou ao ponto médio. Porque o resto é você fazer o que está aqui, ó. Está a formulazinha, é um N dividido... Se puder, eu gostaria. Nem que seja para fixar. Não, se for o caso, eu repito tudo de novo, não tem problema. Eu só queria que vocês entendessem o que eu quero. Não é o ponto médio da classe. O ponto médio da classe é esse aqui, ó. Somo 1,57 com 1,55, divido por 2, está aqui o ponto médio. 1,56. Está FI, XI, que é o que eu peço aqui para vocês, ó, tá vendo aqui, ó?
Deu o ponto médio. Não, eu não estou pedindo isso aqui, não. Eu não estou pedindo, não. Estou pedindo o ponto médio, classe média. Tá? Olha só. Então, olha o que eu pedi. Frequência acumulada, crescente, frequência acumulada decrescente, a frequência relativa, a frequência percentual. Ok? E aí eu vou pedir a classe média, a frequência da classe média, o desvio padrão e a frequência do desvio padrão. Então, é isso que nós estamos aqui. Está aparecendo para vocês aí essa tabela? Sim. É exatamente isso que eu quero que vocês façam. Essa é a resposta do que vocês vão fazer. Eu fiz com vocês a frequência acumulada crescente e decrescente. Vocês lembram disso, não lembram? Tá? Essa que o senhor fez agora, né? Foi isso que eu fiz agora. Certo. A frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a quantidade de empregados, por exemplo, na primeira eu tenho 45, tá? Divididos por 437, que é o total. Então, aqui é 0,10. Eu vou botar só 2 casas decimais. Entendeu? Se eu botasse mais, ia ser mais outras coisas. Aqui, 49 divididos por 437, dá 0,8. 53 divididos por 400, dá 0,12. Eu vou fazendo essas divisões todas. Depois, o que eu faço? Empregados é o F, não esqueçam nunca isso. Empregados é a categoria F. F vezes o P. 45. Não, o que é o FP aqui? Eu que me perdi agora. Vamos voltar aqui para a gente ver o FP. Eu não sei o que é o FP. Eu acho que o FP eu pedi antes. Acho que é a percentual, professor. A frequência percentual. É isso aí. Então, você vai multiplicar por 100. É isso aí. Aqui que está. Muito obrigado, que eu já estava perdido aqui. Ó. Frequência percentual, FP. É a frequência relativa vezes 100. Tá? Então, você vai pegar a frequência relativa que você calculou e vai multiplicar por 100. Que isso aqui é 10,3 qualquer coisa. Quando eu multipliquei por 3, ficou 10,3%. Ou seja, nessa categoria que eu tenho 45 empregados, isso aqui é 10,3% de todo o total dos empregados. Ok? Em seguida, eu vou fazer a frequência percentual acumulada. 10,30 mais 11,21 dá 21,15. Isso aqui é só aquela coisinha de somar. Exatamente. No final vai ter que dar 100% aqui, né? Eu vou sempre no final ver se isso está certo. A frequência relativa, por exemplo, quando chega no final, tem que dar 1. A soma das frequências relativas tem que dar 1. A soma da frequência percentual tem que dar 100. A soma da frequência percentual acumulada tem que dar 100. Ok? Aí eu calculei as médias das classes. Como é que é a média das classes? 25 mais 20 divididos por 2, dá 22,5. 30 mais 25 divididos por 2, dá 27,5. Em seguida, eu vou calcular a multiplicação do F, que aqui o F está como empregados, mas isso é a frequência, 45 vezes 22,5 dá dá 1.012,50. Tudo isso aqui, com multiplicação e divisão, eu consigo fazer. Tá? O que é um pouco mais complicado? Professor, desculpa, o senhor pode explicar de novo esse FX? O último que FX, posso. Você entendeu como é que eu calculo o X? Sim, sim. Então, o X eu somei o início da classe, o nível com o final da classe, 20 mais 25, dividido por 2. Não é isso? Onde é que está a minha coluna F? Estou perguntando para você. A dos empregados. Empregados. Então, é multiplicar a coluna F, que é empregados, por X. 45 vezes 22,5 dá 1.012,50. Ok?
Isso você vai fazer direto no Excel. Você Entendi. montou a primeira equação, copia e manda colar embaixo, que ele cola tudo. Tá? Só o somatório, você vai ter que fazer o somatório depois. Tudo bem? Posso adiante? Professor, o número de empregados é o F. É o F. Eu consigo como fazer com isso? Isso eu contei. Você não está fazendo o F da tabela da estatura do pessoal do mestrado? Você não vai fazer isso? Você contou. Entendeu? Mas aí, se dividir por altura, se trocar essa faixa etária aí por altura... Não tem problema. Você vai botar aqui faixa etária por altura e vai botar alunos, a quantidade de alunos. De 1,40 m a 1,52 m, eu tive 3. De 1,40 m... Então, aí eu vou ter que fazer essa contagem na mão, normal, né? Isso quando você botar, você vai... na tabela anterior, eu fiz isso. Eu mostrei a vocês como é que eu monto uma tabela. Aí eu já estou usando uma tabela com 437 pessoas. Eu estou usando uma tabela já estruturada para vocês poderem fazer isso com mais facilidade. Deu para entender? Mas a gente começou montando a tabela, para você entender como é que monta uma tabelinha. Tá? Mas você vai alimentar a sua tabela com a pesquisa que você fez. Por isso que eu falo, se você fez no Google Forms, o seu Google Forms já te dá depois a tabela pronta. Você vai usar a tabela que o Google Forms te deu. Senão, você vai ter que passar do papel para o Excel. Tudo bem? Certo. Não fiquem com medo, a gente vê muito número, né? Nós não somos de ciências exatas. Tem algum engenheiro aqui na turma, embora nós sejamos um programa multidisciplinar, tem algum engenheiro? Olha o silêncio. Tem algum matemático? Tem engenheiro, mas ele está meio com vergonha de falar, entendeu? Deixa eu falar. Então, se tem um engenheiro, é o único que está entendendo isso melhor do que a gente. Porque nós somos de biologia, nós somos da área da saúde. Né? A gente entende um pouquinho de biologia, mas de matemática a gente entende pouco. Mas vocês não querem ser pesquisadores, não estão fazendo mestrado, doutorado, então vai ter que saber fazer isso de qualquer forma. Tudo bem? Vocês vão ver lá que tanto o Marcos como o Fujimoto, eles não são de estatística, nem de engenharia, mas eles dominam bem a estatística. Né? Como é que eu aprendi estatística? No curso que eu trabalhava na pós-graduação, que era professor de pós-graduação, o professor de estatística foi embora. E eu era o mais novo no curso. Né? Daí você vai dar aula de estatística. Eu tive que aprender para dar aula. Né? Pena que com vocês eu pego só o iniciozinho, eu não consigo pegar o SPSS. Né? Mas a gente aprende assim. Então, não se apavorem. Isso é simples. Você, quando olha uma floresta de fora, fala, meu Deus do céu, essa floresta é intransponível, impenetrável. Quando você vai chegando mais perto, você vê a distância entre os troncos, vê onde é que estão as raízes, eu posso ir por aqui. A mesma coisa acontece aqui. Tá? A gente não vai ter dificuldade de fazer isso. Agora, a gente vai ter que fazer. Tudo bem? Eu queria me dedicar um pouquinho mais ao desvio, a classe média, para a gente entender como é que eu faço isso, que é a única coisa aqui que é um pouquinho mais complexo. O resto tudo é aritmética. Eu fazer conta de multiplicar, de somar, de diminuir, de dividir. Tudo bem? Então, como é que eu consegui saber qual é a minha classe média? Ora, eu tenho aqui os 437 empregados. Eu vou dividir por 2. Nós já vimos, deu quanto? Deu 218,5. Não foi isso que a gente viu? Dá só uma olhada aqui se foi isso mesmo. 218,5. Então, o que é o 218,5? É o empregado médio dessa classe. Obviamente, não tem nenhum empregado que seja 0,5, né? Então, é uma abstração matemática. O empregado 218,5. Onde é que ele está? Eu vou na frequência acumulada. Estão vendo aqui a coluna frequência acumulada? O cursor aparece para vocês quando eu coloco aqui ou não aparece? Aparece sim. Então, está aqui. Ó. Na primeira classe, eu tenho 45 empregados. Na segunda, eu tenho 94. Ou seja, com menos de 30 anos, eu tenho 94 empregados, que eu somei os 45 de baixo com os 49 daqui. Tudo bem? Com menos de 35 anos, eu tenho 147 empregados.
que eu somei mais 53. Com menos de 40 anos, eu tenho 204 empregados. O meu empregado 218,5 está aqui? Não, não está. Aí é só até o 204. Quando vem para a próxima classe, eu tenho 267 empregados. O meu 218,5 está aí? Tá. Percebeu? Ele está acima do 204 e está abaixo do 267. Então, essa é a classe média. Eu vou meter um zero aqui, ó. Essa é a classe média. Zero. Para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para cima, 1, 2, 3. Pronto. Agora, o que eu faço? Eu vou elevar ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 2 ao quadrado dá 4. Você sabe que quando eleva ao quadrado, o sinal negativo some. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Ok? Agora, o que eu vou fazer? FD2. Qual é a minha frequência? 45. 45 vezes 16, 720. Dúvidas? Tá, Estélio, para que serve esse monte de coluna que você me fez fazer? Você deve estar se perguntando isso, não devem estar? Para a gente construir os nossos gráficos. O que eu fiz aqui? Que não está... Pronto. Para a gente fazer os nossos gráficos. Então, olha lá. O que são os gráficos? Uma forma de apresentar visualmente os dados tabulados. Histograma, quando eu trabalho com variáveis qualitativas ou ordinais. O gráfico de barras, distribuição de frequência agrupada, coluna F. Polígono de frequência, coluna S. Gráfico de setores, coluna F. Curva de frequência acumulada, FA. Curva de frequência, polígono de frequência suavizado, F. O Pictorial é uma convencional. Tá? Então, está aqui, ó, histograma. Está o gráfico de barras. O polígono. O gráfico de setores. Curva de frequência acumulada. Curva de frequência. Pô, Estélio, vem cá, você falou que eu ia usar isso tudo para fazer gráfico. E, na verdade, eu só usei a coluna F e a coluna FA só. E para que eu vou fazer esse monte de FP, FX, FD2? Espera, quando a gente começar a calcular desvio padrão, quando a gente começar a calcular as medidas de dispersão de tendência central, eu vou precisar dessas colunas também. Eu começo a fazer isso na planilha Excel e depois eu vou fazer tudo. Se você quiser trabalhar no Excel, pode fazer tudo no Excel, mas eu vou precisar isso depois. Ok? E aí, qual é a nossa... Aí o gráfico Pictorial, olha que bonito aí, ó. Consumo humano de água no mundo. Aí eu coloco ali quantos por cento as pessoas usam de água por pessoa no mundo. Né? Mais um filmezinho. Coloca, por favor, o filme aí, que eu já vi que não dá para eu rodar. Quem é que conseguiu fazer o nosso filminho rodar? A confecção do gráfico? Foi Márcio. Chega lá. Não, tem que pegar o endereço. Bota o endereço aqui no chat, por favor. É o mesmo que está aqui, ó. Google Drive, esse aqui, ó. Você entrou depois no Google Drive? Entra no Google Drive, vê aí filmes tutoriais, abre a pasta filmes tutoriais, aprenda a criar gráficos. É o primeiro logo que está na pasta. Conseguiu achar? Espera aí, ainda estou olhando aqui. Alguém já calculou o Caio, ó.
5,05. Então, o nosso K vai ser 5, na verdade. A gente joga fora o 0,5, vai trabalhar com 5, o K vai ser 5. Eu só estou encontrando aqui curso de Excel aula 4. Esse é o título. Não, tem 3 vídeos aí. Abre aí vídeos tutoriais. Você vai ver que tem 3 vídeos aí colocados. Tá vendo aí, ó? Aprenda a criar gráficos, curso Excel aula 4, estatística no Excel. É o primeiro que eu queria que você visse. Aprenda a criar gráficos no Excel em poucos segundos. Márcio, tá no chat o link. Vamos ver se pega esse... Foi, né? Tem uma presepada inicial aí, mas depois é tranquilo. Olá, seja bem-vindo ao canal PRTL. Eu sou Pedro. Muito obrigado por acessar meus vídeos. Peço que se inscrevam. Inscrevendo uma vez, você vai acompanhar, receber um informe de todos os vídeos que eu lançar de imediato, ok? Bom, nesse tutorial eu vou mostrar como você fazer gráfico no Excel de forma simples, rápida e fácil, tá certo? Então vamos lá ver como é que faz isso aí. Bom, eu estou utilizando aqui o Office 2013, mas no Office 2010 é muito parecido, é similar, tá? Vamos lá. Já para adiantar, já fiz aqui 2 tabelinhas, tá certo? Uma de frutas e outra de verdura. Mas eu vou criar outra para dar um exemplo aí de como formar outro tipo de gráfico. Bom, o que é que você tem a fazer? Eu estou aqui com os dados. A primeira coisa que se começa é você fazendo uma tabelinha, né? Tipo essa aqui, né? Observe aqui que eu tenho uma planilha de janeiro, depois eu crio a planilha de fevereiro, como também posso botar os meses aqui, um mês aqui em cima e depois à direita mais outro mês e por aí vai. Então depende de como você forma a sua planilha, mas o que interessa aqui é como fazer o gráfico depois dos dados estando agrupados, tá certo? Então vamos usar a nossa planilha, aqui, tá? Uma tabelinha, né? Que eu quero formar gráficos desses valores aqui. Então eu tenho um custo com manga, laranja, melancia e abacate. Como é que eu faço para gerar um gráfico disso aqui? Para visualmente eu apresentar e ler o gráfico, fica mais fácil. Eu venho aqui, ó, seleciono, venho aqui na aba inserir, tá certo? E depois venho aqui, ó, escolho o tipo de gráfico que eu quero. Tem o pizza, tem o de linha, tem outros tipos, mas o mais comum é pizza e coluna, né? Vem aqui no de coluna, primeiro exemplo. Ele pode ser 2D, 2 dimensões ou 3D, tá certo? Eu vou escolher aqui o 3D. Pronto, já tenho aqui meu gráfico prontinho aqui. Veja como é simples criar um gráfico. Aqui eu só altero o título dele. Vou botar aqui custo com frutas. Custo com frutas. Se eu botar o mês de janeiro, que é o mês que eu estou fazendo, se quiser eu boto o ano, tá certo? Mas está aqui formado de forma rápida, simples e fácil. Então o Excel está cada vez mais proporcionando isso para o usuário. Vou mostrar agora outro exemplo, macetes que as pessoas não passam, tá certo? Também, não sei se é porque não conhecem ou porque não querem passar, mas eu não tenho medo de ensinar nada a ninguém não. Vamos lá, aqui ó. Só formato aqui. Então eu tenho esse gráfico aqui, que está formatadozinho, vou clicar aqui, só para melhorar, né? Dar um exemplo melhor. Vou botar uma corzinha, negrito, é bem simples. E aumentar aqui a fonte um pouco. Bom, posso também botar aqui os rótulos, lado direito do mouse, em qualquer uma das barras, vem aqui, ó, mostrar os valores em cima. Se eu quiser, eu posso até apagar
esse eixo do Y aqui, tá certo? Deixar só o Y do X, o eixo do X. Mas vamos deixar dessa forma aqui. Bom, digamos que eu defini que meu gráfico é desse formato aí, tá muito bacana. Então, se você for fazer outro gráfico, você vai ter que começar do zero de novo, né? Seleciona a tabela, vai lá inserir da mesma forma que nós fizemos esse. Só que se eu gastar um certo tempo para formatar ele, eu vou ter que gastar esse mesmo tempo para formatar o outro que eu fizer? Não, existe um macete. Você copia esse gráfico, ó, Ctrl C, copia ele para onde você quer, tá? Tá aqui, Ctrl V. E agora eu vou aproveitar o formato dele. Veja, eu só vou alterar primeiro aqui, ó, custo com o próximo é verduras, né? Verduras, que é esta tabela aqui que eu vou buscar os valores. Observe quando eu clico aqui, ó, na coluna desse gráfico, ele está indo lá, ó, informar que está buscando valores daquela tabelinha ali, daquela área, tá certo? Daquele intervalo que chama, né? Então eu quero que ele busque desse intervalo aqui. O que é que eu faço? Clico em qualquer uma parte, qualquer uma coluna. Deixa eu subir um pouco aqui para vocês observarem. Observe que tem as linhazinhas selecionando lá. Então eu clico em qualquer uma dessas barras aqui, a coluna, lá direito o mouse, selecionar dados. Observe que ele já demarcou lá que é dali que ele está buscando um intervalo de dados. Eu clico aqui, ó, tá? E agora eu venho aqui e seleciono essa área aqui, dou um Enter e dou um Enter. Pronto. Ele agora já está buscando esses dados aqui, está exibindo esses dados. Como o formato dele não é mostrar valores automaticamente, eu clico aqui lá direito do mouse, adicionar rotas de dados, e ele já traz aqui o mesmo valor de lá. Aliás, a mesma informação, né, aqui em cima, só que com os valores daqui, tá certo? Então, é isso aí. Observe outra macete aqui, ó. Digamos que esse valor aqui fosse 20, fosse maior do que alface, fosse maior do que tomate. Então, visualmente, eu vejo, desculpa aí, eu vejo que o gráfico deu uma oscilada aqui, né? Eu poderia transformar ele em linha, ou então posso botar tipo Pareto, que é isso aqui em cima, ou seja, uma ordem do menor para o maior. O que é que eu faço? Seleciono essa coluna aqui, venho aqui em classificar, vou personalizar classificação, personalização, coluna B, valores. Olha lá, ele já ordenou do maior para o menor e trouxe os valores correspondentes ao item, tá certo? Trouxe o item correspondente aos valores, ok? Então tá tudo certinho os dados. Veja que ele organizou uma sequência do tipo gráfico Pareto, tá? Que você bate o olho e já vê do menor para o menor, do maior para o menor. Então, vou passar outro macetezinho aqui. Agora eu queria criar outro tipo de gráfico. Como é que eu faço? Bom, se você quiser criar outra tabela, você pode criar, ou então pode mudar o gráfico em cima de um já pronto. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ctrl C, copiar essa tabelinha para baixo, vou botar aqui carnes. Aqui eu vou botar o que? Peixe, né? Peixe, carne de boi, carne de bode, que eu sou nordestino, e carne de o que? Galeto, né? Galeto, pronto. Vamos ver aí rapidinho aí. Eu vou deixar com os mesmos valores, tá certo? Para não perder tempo. Tá aqui, este gráfico tá buscando valores ali. Então eu vou copiar ele e vou botar ele aqui, né? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, vou fazer isso. Pronto, ele está aqui buscando valor dali. Vamos alterar novamente a seleção de dados, né? Como eu fiz da outro exemplo, deu exemplo da outra vez. Está aqui, busquei daqui. Pronto, beleza. Está buscando valores daqui, de carnes agora, né? Eu só preciso trocar aqui. Custo com carnes. Opa, tá minúsculo. Carnes. Beleza. Bom, tá aqui mostrando. Vamos aqui em rota de dados. Muito igualzinho a isso, tá certo?
Só que eu não quero desse tipo de gráfico. Eu posso escolher outro tipo. Então, vou clicar lá direito do mouse em cima dele. Vou vir aqui alterar tipo de gráfico de série, tá? E aqui, ó, eu tenho outros tipos aqui, ó. Eu tenho um de linha, que ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele vai ficar dessa forma, mostrando por linha, tá certo? Tem o de pizza. Vamos aqui para o de pizza, tá? Eu vou dar o OK. Então ele pegou o formato pizza, certo? Eu já poderia ter criado ali diretamente com o gráfico de pizza. Então vamos ver aqui, ó. Vou fechar. Eu fiz isso só para mostrar que um gráfico já pronto é possível você alterar para outro estilo. Vou aqui inserir. Ó, primeiro vamos selecionar a área, inserir, tá? Gráfico pizza, tá aqui. Pizza, vou buscar o 3D. Pronto, tá aqui, ó. Coisa mais simples do mundo é você fazer um gráfico no Excel. Vem aqui. Vou botar o que? Custo. Com carnes. Janeiro. Para ficar padrão dos outros, né? Janeiro, pronto. Aqui. Eu boto uma cor e um negrito. Pronto. Aqui eu posso aumentar um pouquinho a legenda dele, né? Também. Tá aqui e aumentar um pouco aqui. Pronto. Aqui, observe, como igualmente nesse aqui, ele também tem outros estilos. Tá vendo esse pincelzinho aqui, ó? Aí ele, ó, observe que ele vai mostrando outros estilos que eu queira. Aqui tem mais, ó. Tá vendo? Esse recurso aqui no 2013 é a mesma coisa de você ir lá em... vou deixar esse daqui, tá certo? É a mesma coisa de você vir aqui em design, ó. Clica no gráfico, vem em design, é esses modelos aqui que aparecem, que eu mostrei lá no início. Então aqui, ó, veja que ele apareceu dessa maneira aqui. Eu ainda posso dar um efeitozinho melhor. Vamos lá aqui, lá direito do mouse. Vou buscar aqui formatar rótulos de dados. Vou mostrar o que? Porcentagem e valor, certo? Vou fechar aqui. Tá aí, ó, mostrando porcentagem e valor. Para ficar mais bonitinho ainda, eu vou puxar um pouquinho só, que ele vai fazer o que? Ele vai puxar uma linhazinha, né? Conectando a minha série. Olha lá. Quando eu distancio um pouquinho, ele cria uma linha se conectando a minha série ali, ó. Só para ficar no formatozinho mais bonitinho, né? Posso diminuir um pouquinho aqui, ó. Isso aí é uma questão de formatação que aí cada um. E aqui eu puxo, ó. Vocês viram aí como foi que eu fiz? Vou dar um Ctrl Z. Ó, por exemplo, se eu cliquei aqui numa seção dessa, aí eu puxo ela um pouquinho mais para a direita para afastar, ó. Puxo para cá e vou dando meu espaçamento do jeito que eu quero. Se eu quiser puxar isso ali lá para ali, para cima, ó, veja bem como é que fica, certo? Se eu quiser destacar uma parte do gráfico, eu posso deixar ele todo junto e puxar somente uma fatia, que é para destacar aquilo que eu estou falando, querendo falar, tá certo? Aquilo que eu estou querendo representar. Mas aqui foi só um exemplo para você ver como é que se faz isso, bem simples, de uma forma bem objetiva, tá bom? Então tá aí. Eu não vou mais me alongar no vídeo, eu sempre faço vídeos curtos, no máximo 10 minutos. Ok, pode cortar, que é só isso aí. O usuário só cortar isso aí. ficar satisfeito e não... Então, a nossa tarefa de execução 5. Crie no Excel 2 gráficos distintos para a sua distribuição de frequência. Então, o que você vai botar lá no nosso Classroom? Duas planilhas Excel. Uma planilha Excel com os dados da altura da nossa distribuição, né, do nosso grupo, com a distribuição crescente e decrescente, e a tabelinha depois feita para os alunos só do mestrado. Né? Estou vendo o que foi?
Professor, são duas atividades. Atividade 4, quer fazer aquela tabela, e depois a atividade 5, quer fazer essa agora. São três atividades. Vamos voltar aqui para a gente ver. São 3 atividades. Olha lá. Atividade 2. Atividade 1 a gente fez na última aula. Então, atividade 1. Cria um rol ordenado crescente e um rol ordenado decrescente. Isso é com aquela coleta de dados que a gente fez da estatura, sem separar mestrado e doutorado. Tudo bem? Em seguida, a tarefa 3. Eu vou fazer uma tabela formatada do Excel, com os dados da estatura. Então, eu vou separar o mestrado do doutorado. A gente viu que o doutorado tem 4, eu vou jogar fora, vou fazer com o mestrado. Então, com os 18 do mestrado, eu vou calcular o número de classe, o intervalo de classe, o limite da classe e vou colocar a minha tabelinha. Então, vai ser uma planilha Excel com a distribuição acumulada crescente e decrescente, e a outra, a tabelinha de distribuição de frequência agrupada da estatura dos alunos do mestrado. Isso é uma planilha Excel. A outra planilha Excel vai ser essa tabela, essa planilha de trabalho aqui, ó, com essas colunas. Ok? Então, eu vou lá pegar essa coluna e botar. Nessa planilha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a última tarefa, que é fazer 2 gráficos. Aqui, ó. 2 gráficos distintos. Não esqueçam de colocar o nome dos 3 integrantes do grupo na planilha 1 e na planilha 2. Dúvidas? Data de entrega, próxima aula. Próxima aula, quinta-feira que vem. Tá? São 17 e 19, vocês vão ficar comigo até 18 horas. Eu recomendo fortemente que vocês agora, dentro dos grupos, comecem a distribuir tarefa. Vocês vão fazer isso tudo junto. Se alguém vai fazer a segunda tarefa, o outro vai fazer a terceira e a quarta, como é que vocês vão fazer isso? Eu recomendo fortemente que vocês, dentro do grupo, façam isso. Em seguida, eu vou colocar no grupo o PowerPoint, o PDF do PowerPoint, e assim que o Google gerar o vídeo, coloco o de vídeo também. Tá? Alguém tem dúvidas como acessar a planilha Excel de trabalho, as 2 planilhas Excel de trabalho? A da estatura e a dos empregados? Lúcio, temos aí o nosso Google Drive da presença? Tá pronto, professor. Então, joga aí no... Posso mandar? Pode mandar. Professor, a atividade, me desculpe, o senhor falou quinta. É terça ou para quinta? A nossa próxima aula, quando é que vai ser? Vai ser terça? Terça. Então é terça. Professor, os gráficos, então, um é para ser relacionado à frequência e o outro relacionado à frequência acumulada. Pode ser os 2 de frequência. Faz um de um histograma, o outro um gráfico de pizza, entendeu? É só para você fazer essa jogada de formatação. Com isso, vocês já sabem como é que vocês têm que apresentar, por exemplo, um trabalho, um resumo em congresso. Você já sabe como fazer gráfico, como fazer a parte inicial de montagem da estatística. Né? Não precisa ninguém nenhum estatístico para fazer isso. Tá. Tudo bom? Dúvidas? Eu queria tirar uma dúvida em relação ao assunto mesmo, do que o senhor estava explicando das colunas. Aquela parte do desvio padrão. O D é desvio padrão, não é isso? Está mutado. Está mutado o microfone. O som. Primeiro eu achei a classe média. E depois eu achei o desvio em relação à classe média. Não é desvio padrão, ainda não é. É só o desvio em relação à classe média. Isso, desvio em relação à classe média. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês os métodos da gente calcular as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Aí, por isso que eu vou precisar daquelas colunas. Então, eu ia perguntar isso agora, porque o D ao quadrado vai ser o desvio em relação à classe média ao quadrado.
E aí eu queria saber para que serve saber esse desvio da média ao quadrado. E para que Aguarde serve os saber esse próximos... desvio multiplicado pela frequência. Aguardem os próximos emocionantes capítulos dessa mesma série, que você vai ter resposta para essa e muitas outras perguntas. Ah, tá certo. Tá? Próxima aula você explica. É pena que vai... Mas tá bom, até terça-feira dá tempo de fazer isso. Na verdade, parece ser muita coisa, mas é muita coisa mecânica. Né? Muita coisa mecânica. Eu ainda hoje estou colocando, tanto no Classroom como no grupo de WhatsApp, os slides, o PDF dos slides e a tarefa. Tá? Então, são 17h22, você tem agora pelo menos 40 minutos para vocês se organizarem. Tudo bem? Dúvidas? Obrigada. Quando puder pôr a aula, coloque. Agora. Assim que eu terminar com vocês aqui, vocês estão reunidos dentro dos grupinhos, eu vou botar isso agora. Ok, tá bom? obrigada. Então, tchau. Deixa eu aqui providenciar essas minhas promessas. Até logo, até terça-feira. Professor, Diz. se tiver como disponibilizar as tabelas também, que eu não estou conseguindo entrar, não. Você não Tá conseguiu pedindo pegar na liberação. tabela? Vê Tá se no pedindo pra teu liberar. grupo, vê se no teu grupo ninguém conseguiu. Se você não conseguir, entra no WhatsApp que eu coloco lá. Que eu quero que o grupo Pronto, trabalhe certo. junto. Tudo bem? Obrigada. Falou, tchau.